Fala galera, olha só, eu quero saber qual será que é o bioma brasileiro onde é mais difícil realizar supressão de vegetação? Qual será que é o bioma mais protegido nesse sentido? Respondam aí. Acertou quem falou que é a Mata Atlântica, pessoal. Ao contrário de muitos, pensam que pode ser o Cerrado que sofre com as queimadas, a floresta amazônica que está sempre nos noticiários. Mata Atlântica é o bioma que possui uma lei de proteção especial a ela. Por que isso acontece? Porque a Mata Atlântica resta apenas 24% da sua área original e é lá de 72% dos brasileiros. Então, portanto, além de ser um dos biomas mais degradados do Brasil, ainda é um dos que possui mais potencial de degradação devido a essa proximidade com nós humanos. A grosso modo, o Brasil possui duas grandes legislações que tratam das florestas: Código Florestal, a Lei Federal 12.651 de 2012, e a Lei da Mata Atlântica, a Lei Federal 11.428 de 2006. O Código Florestal, ele abrange todos os biomas do nosso Brasil. Então, ele é parando tanto para o Pampas, lá no sul, como para a Floresta Amazônica no norte. Ele possui, de certo modo, um baixo grau de restrição quanto ao corte da vegetação e exige pouca compensação. Então, o Código Florestal exige, basicamente, como medida mitigatória, né? Ou seja, a limitação dele está mais vinculada à reserva legal. Tu não pode cortar, suprimir vegetação para uso alternativo do solo, ou seja, para formar uma fábrica, para formar uma casa, para formar um pasto, uma lavoura, enfim. O único limite dele é a reserva legal. Não há uma outra limitação para supressão além dela, salvo, claro, as espécies ameaçadas, né, que podem ser compensadas, né? Pode ser criado um programa de compensação dessas espécies ameaçadas, a fim que possa ser realizado o corte das mesmas também. Além disso, o Código Florestal também exige apenas como medida compensatória a reposição florestal, que podem ser feitos através de créditos de reposição. Reposição florestal, tu vai ter que demonstrar que você possui um crédito, que seria tipo uma moeda, no valor da quantidade de material lenhoso que você vai suprimir. Esse crédito você pode conseguir, inclusive, através de plantio de floresta exótica, né, como pinos e eucaliptos. Ou seja, também não é uma compensação muito sustentável. Já quanto à lei da Mata Atlântica, não. A lei da Mata Atlântica ela é muito mais rigorosa. Muito mais rigorosa em todos os sentidos. Embora vocês pensem assim, poxa, como ser mais rigoroso que os 80% de reserva legal que existe na floresta amazônica, por exemplo, né? É que a Mata Atlântica, às vezes você nem pode realizar supressão, na maioria dos casos, na verdade, realizar supressão na área rural, ou seja, 80%, muitos agricultores aposto que gostariam de ter essa única restrição aqui na Mata Atlântica também. Isso acontece porque a Mata Atlântica possui dois critérios, né, para a autorização ser emitida, dois critérios básicos, né? O primeiro é o estágio sucessional da vegetação. Isso não é nem citado no Código Florestal. Ou seja, o estágio sucessional, o nível de desenvolvimento da vegetação naquele bioma, se ele foi recentemente degradado, ou se faz mais tempo que houve sua degradação, ou se nunca houve sua degradação. E o outro critério é o que você pretende fazer com o solo, qual que é o uso que você pretende fazer para o solo após essa supressão. O estágio primário, ou seja, aquela floresta que nunca foi mexida, né, houve intervenção sobre ela só vai poder ser suprimida nos casos de utilidade pública, definidas nesta mesma lei, não é qualquer situação que você imagine que seja utilidade pública, as práticas preservacionistas e para fins de pesquisa científica. São os únicos casos que podem gerar a supressão dessa vegetação. E todos eles dependerão de um estudo de impacto ambiental, né, acompanhado do seu respectivo relatório de impacto ambiental junto ao órgão ambiental, ou seja, exige muito estudo, né, para ser realizado qualquer intervenção sobre essa área e ela é extremamente restrita. Quanto à vegetação secundária em estágio avançado de regeneração, a supressão será autorizada apenas para os casos citados anteriormente, uma vegetação primária, ou seja, utilidade pública, práticas preservacionistas e pesquisa científica, mas também
para loteamentos, edificações e mineração. Tanto para os casos de mineração ou utilidade pública, deverão ser realizados o estudo de impacto ambiental, né, o EIA-RIMA. Já para os casos de loteamento e edificação, tal estudo não será necessário, mas logo mais eu vou comentar sobre a situação para essas duas utilidades do solo. Já a vegetação em estágio médio, aquelas primeiras formações florestais após um desmatamento passado na região, ela somente poderá ser suprimida novamente também para os casos de utilidade pública, práticas preservacionistas, pesquisas científicas, loteamento, edificações e mineração. Além disso, há a possibilidade do pequeno agricultor, pequeno produtor rural, populações tradicionais, aumentarem nessas áreas as suas atividades, apenas para suas atividades. O problema é justamente esse enquadramento, pequeno produtor rural, população tradicional. Muitos casos não se encaixam nesses dois critérios, ou seja, um latifundiário, uma empresa que faz produtos alimentícios, geralmente não se enquadra nesses critérios e não vai conseguir, portanto, obter a autorização de corte necessária para ampliar a sua área de agricultura. Por fim, a vegetação secundária em estágio inicial é aquela que mais se assemelha ao conteúdo do Código Florestal, certo? Ela também se restringe apenas à reserva legal, às áreas de preservação permanente, onde não pode ser também suprimido por qualquer motivação, né? Tem lá os critérios do Código Florestal para serem seguidos, e também como única compensação a reposição florestal. Ou seja, ela não está vinculada a qualquer uso alternativo do solo, ou seja, tanto faz se é para pasto, se é para edificação, se é para loteamento, se é para mineração, se é para, enfim, qualquer coisa. A vegetação secundária em estágio inicial, ela não está vinculada à definição de uso alternativo do solo. Tem que haver um uso alternativo do solo, né? Não pode assim, vou limpar meu terreno para vender. Não, isso é vedado, né? A pessoa tem que destinar um uso para aquele solo. Outra situação que faz a lei da Mata Atlântica ser muito mais rigorosa do que os outros biomas é que, além da reposição florestal, que é exigida no Código Florestal, ela também exige uma compensação de uma área equivalente àquela que vai ser desmatada. Ou seja, eu vou desmatar, suprimir 10 hectares. 10 hectares eu vou ter que compensar em outro local com as mesmas características ecológicas. Se for para a implantação de loteamento ou edificações, além de ser na mesma bacia hidrográfica, há necessidade também de ser no mesmo município ou região metropolitana. Para situações de edificações e loteamentos, há também outra medida mitigatória, né? A porcentagem de vegetação que poderá ser suprimida. Ou seja, no caso de vegetação secundária em estágio avançado, se a área urbana ter sido convertida como tal antes da criação desta lei, nesse estágio é possível suprimir 50% da vegetação. Se a área urbana tiver sido declarada como tal após a publicação dessa lei, não poderá ser suprimida a vegetação em estágio avançado para esses fins. Já quando tratamos de estágio médio, também é o mesmo critério. Se a área urbana for declarada como tal antes da publicação desta lei, pode suprimir até 70% da vegetação para esses fins. Se a área urbana tiver sido declarada como tal após a publicação dessa lei, apenas 50% poderá ser suprimido para esse fim. Já nos casos de mineração, para o corte ocorrer sobre áreas secundárias, áreas de vegetação secundária, sobre estágio avançado e médio, sempre deverá ser apresentado o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA. Ou seja, independente se para atividade, né, no seu estado for exigido um estudo de menor complexidade, ele deve se adequar à lei da Mata Atlântica, for suprimida essa área, e ser exigida o EIA-RIMA. Percebam como suprimir na vegetação de Mata Atlântica é muito mais complexo, sem comparação aos outros biomas. Uma quantidade enorme de observações a ter que serem feitas, né? Não apenas reserva legal e APP. Tá certo? Se gostou do conteúdo, siga para mais dicas.